do livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Vinculações, capítulo 14, de 26. Vinculações. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Do item 8 do capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil. E o exame das vinculações se destaca à vista. Cada pequenino é um campo de tendências inatas, com tamanha riqueza de material para a observação do analista, que, debalde, se lhe penetrará os meandros da individualidade, sem apoio na reencarnação, para que se lhe solucionem os enigmas. Baseando-nos no trabalho biológico de construção do ser, assente em milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais, prontos à manifestação, quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. E, com esses impulsos, eis que lhe despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. O jogo afetivo, porém, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, reconhecendo-se para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou a genitora. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito, é compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos em seu desenvolvimento natural. E, nesse território de criações da mente infantil, ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança, se para os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de estâncias outras que o passado arquivou. Com frequência, mas não sempre, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais entranhado afeto para com as mães. Subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quanto não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações? E, aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos, acaso, que os instintos sexuais nos orientaram à romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje
nos coroa a inteligência? Apreciando isso, recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos. Quantos aos evos transcorridos, e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Assim sucede, porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente, na posição de filhos e filhas, aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo, solicitam providências e previdências que sintetizaremos tão somente numa palavra única: educação. Emmanuel, Uberaba, 5 de junho de 1970. Olá, amigo, olá, amiga. Que bom estarmos novamente juntos. Percebemos que no decorrer das lições, as lições vão ficando mais complexas, com conteúdo mais aprimorado, de forma que nós possamos então entender melhor esta questão que realmente é de grande importância para todos nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, está uma afirmativa que os parentes em uma família estão ligados por vidas anteriores. E essa afeição, ela vem aqui formar uma nova família. Emmanuel, então, inicia dizendo que os estudos da psicologia estão sempre buscando saber o que acontece com uma criança em tenra idade. E os estudos, eles precisarão, com certeza, é uma afirmativa de Emmanuel que realmente não há como contestar. Para que essas observações sejam bem completas e que os psicólogos possam entender e explicar o que é mais importante, explicar, porque em explicando vai então dar uma direção melhor para a criatura. É preciso então que tenha a questão da reencarnação. Sem a questão da reencarnação, é praticamente impossível falar como que uma criança detém ali todas aquelas questões de um adulto antigo, podemos assim dizer. E nesta outra parte, Emmanuel fala da parte biológica, que esse corpo físico nosso vem de milênios. E, naturalmente, ele está ligado ali, muito intimamente ligado àquele espírito. Ou seja, esse espírito que também vem vindo de inúmeras encarnações aqui na Terra, esse corpo biológico também veio evoluindo. Não só o espírito, mas também esse corpo. De tal forma que existe uma sintonia bem familiar, bem
bem fina entre o corpo físico e este espírito. E ele diz que na puberdade, quando esse corpo já está mais bem formado, podemos assim dizer, é que vai então manifestar mais acentuadamente a questão da sexualidade. Porque quando criança, o corpo ainda não tem uma estrutura necessária para que ele possa manifestar. Então vejam a condição que Deus nos colocou para que nós possamos ter uma vida tranquila e uma vida feita de etapas, podemos assim dizer. E ele continua dizendo no segundo parágrafo que esses impulsos, eles têm uma inclinação para mais ou para menos, para aquele grupo do núcleo familiar. Para o pai ou para a mãe, ou para a família da mãe, ou para a família do pai. Isto vai também dessa ligação que já existe anteriormente. E nesta outra parte, é o que acabamos de dizer, que esse jogo afetivo, via de regra, ele está ali mais ligado aos pais e, portanto, a criança se mostra mais ligada ao pai ou mais ligada à mãe, exatamente devido a essas vidas anteriores em que eles estiveram já com outros relacionamentos. Nesta parte seguinte, diz que esse impulso sexual, que são as bases dos alicerces, né, da evolução, ele é compreensível quando ele aparece de uma forma natural. Então, quando a criança, em tenra idade, pergunta alguma coisa sobre sexo, de forma natural também os pais devem falar, porque se acreditar que ali a criança com 2, 3 anos já teve um abuso sexual, ou por questões isso ou aquilo, realmente está completamente equivocado, a mãe, o pai. É preciso saber como foi que surgiu aquilo na cabecinha dela, não é? E de forma tranquila responde ali os questionamentos. E à medida que ela vai crescendo, essa criaturinha vai mostrando então essa sua direção, que ela tem uma ligação mais com os ascendentes paternos ou maternos. E mostrando ali as suas tendências que vêm ali daquele passado, que o passado arquivou, não é? Está arquivado, mas está, de certa forma, latente ali, demonstrando. E Emmanuel faz uma afirmação aqui, dizendo que normalmente, não é? Normalmente, nem sempre, as filhas se ligam aos pais e os filhos se ligam às mães. Nesta outra parte, ele faz também uma colocação, que os ingredientes do sexo estão sendo manipulados durante diversas encarnações. Então, essas experiências que todos nós temos que tem nos direcionado, é o sexo, a princípio, que tem nos direcionado para que nós possamos ter uma evolução. Naturalmente, à medida que nós vamos evoluindo, este sexo ele tem que ser melhorado, não é? Ele tem que ser deixado de uma forma animal, como no passado nós assim o fazíamos, para fazer um sexo de uma forma mais hominal, isto é, um sexo mais objetivo no sentido de ser melhor, não é? E não inconsequente, que seria o sexo animal, podemos assim dizer.
Nesta outra parte, Emmanuel nos recorda aqui das relações poligâmicas de que tivemos no passado. Isto é, no passado nós tivemos diversas parceiras, diversos parceiros e fizemos coisas que realmente muitas vezes não gostaríamos de lembrar, se é que pudéssemos lembrar, não é mesmo? Mas fizemos coisas que faziam parte da nossa evolução naquela época, mas que, graças a Deus, graças a nós também, nosso esforço, nós estamos lutando para termos uma relação sexual somente com a pessoa e para que nós possamos termos futuras encarnações mais equilibradas, principalmente desse lado chamado sexual. Nessa outra parte, ele diz que nós herdamos espiritualmente de nós mesmos. Olha, o espírito é herdeiro de si mesmo. Ele herda o corpo físico biológico dos pais, ele forma esse corpo biológico através do seu perispírito e traz todo aquele conteúdo que ele adquiriu no passado. Então, nós nos encontramos matematicamente na mesma posição como filhos e filhas com aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental que no passado nós tínhamos contas a acertar. É uma colocação interessante de Emmanuel, porque em outras lições que ele nos ofertou, ele dizia o seguinte, que nós temos dois objetivos que vimos aqui para a Terra. Então, ao encarnarmos, nós temos contas por acertar, como ele está aqui colocando, e temos também que evoluir. Isto é, nós temos que consertar aquilo que fizemos e temos que evoluir. É claro que, dependendo do nível do espírito, ele tenha mais contas para acertar. Se ele tiver mais contas para acertar, é porque está ainda num estágio espiritual um pouco atrasado, não é? Ou inicial, vamos assim dizer. Se ele tiver as contas para acertar e também ganhar uma certa evolução, ele está, então, numa posição mediana. Agora, se o espírito não tiver mais contas a acertar e simplesmente evoluir, isto é, somente aprender e já tiver saudado todos os seus problemas do passado, ele está numa condição muito melhor. Então ele está evoluindo, simplesmente evoluindo. Não tem mais aquelas coisas difíceis que sempre nos levam ao sacrifício de nós mesmos, não é? Para que possamos evoluir. Nesta finalização, Emmanuel então nos diz que a criança deve ser vista pelos pais e de uma forma, numa realidade muito, muito objetiva. E ele traduz numa única palavra que é educação. Educação. Esta é a única razão que nós viemos aqui na Terra. Nós viemos para nos educarmos ou reeducarmos, podemos assim dizer, não é? E esta educação é que nos leva ao amor, porque somente através da educação é que melhoramos a nossa forma de amar, nossa visão de amor, porque a nossa visão de amor ainda é muito sexo, ainda é muita atração, o que não está errado, porém ainda é uma base da evolução. O sexo está na base da evolução. Ela vai ser sempre importante, mas ela está sempre lá. E a pessoa que fica muito em cima dessa base é onde ela tem diversas
criaturas que compartilham a existência. Então, quando a pessoa pensa em educação, ela pensa em evolução, em amar ao próximo, amar a Deus, amar a si mesmo de uma forma mais pura, mais consistente. É isto. É o amor que nos move. E é através da educação que conseguiremos cada vez mais amar. Que Jesus o abençoe e fiquem com Deus.